Fala galera! Terminamos mais uma transmissão aqui no Newton Santos pela Rádio Grande Rio, Rádio Web Total. O empate entre Botafogo e Corinthians, 1-1 pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo abriu o placar com Arthur Cabral no primeiro tempo, fez 1-0, um Corinthians totalmente desfigurado, as duas equipes pensando um pouco no meio de semana na Copa do Brasil. O Botafogo que enfrenta o Bragantino e o Corinthians tem um clássico contra o Palmeiras, então as duas equipes um pouco modificadas, né? O Corinthians totalmente com a maioria dos seus reservas e o Botafogo dominou o primeiro tempo inteiro, com um jogo brilhante do Montoro. Joaquim Corrêa também jogou muito bem. Arthur Cabral fazendo a parede, Nathan Fernandes, um primeiro tempo de dar gosto, só deu Botafogo. O goleiro John foi um mero espectador da partida. Botafogo poderia ter saído aí tranquilamente com 2, ou se acertasse mais a última bola, o último passe, a última finalização, até 3-0, estaria de bom tamanho na primeira etapa. Fim de primeiro tempo, Botafogo foi para o intervalo só com 1-0, magrinho, e o Corinthians colocou a sua cavalaria. Dorival Júnior voltou com o Yuri Alberto, Memphis Depay, Mateuzinho, Bidu. 4 modificações de uma só vez. É claro, o jogo a partir daí mudou bastante. O Botafogo que já não contava com Marlon Freitas e Arthur. Savarino começou no banco, Santi Rodrigues também entrou no segundo tempo, 2 jogadores que para mim destoaram bastante. Savarino não vem no bom momento, recebendo muitas críticas dos torcedores alvinegros, teve aqui hoje a chance de voltar ao seu bom futebol, a torcida aplaudiu a sua entrada, gritou o seu nome, tentou ali dar aquele apoio pro camisa 10 alvinegro, mas Savarino realmente não vive um bom momento, inclusive quase antes do empate do Depay, entregou uma bola ali 0,800 para o Yuri Alberto, que perdeu na cara do John. Então, 2 tempos muito distintos. Um primeiro tempo total do Botafogo. O Botafogo poderia tranquilamente ter feito 2 ou 3-0, como eu falei anteriormente, mas não fez. E o segundo tempo, as modificações do Davi Ancelotti, o Ancelotinho, não funcionaram pelo lado do Botafogo. Já as modificações do treinador Dorival funcionaram e muito pelo lado do Corinthians. Como eu falei, 4 modificações de uma vez, entrando na cavalaria. Yuri Alberto, Memphis Depay, Bidon e também o Mateuzinho. Outro Corinthians, envolveu o Botafogo. Quem foi um mero espectador no segundo tempo? Tivemos uma inversão, né? Se o primeiro tempo foi o John, no segundo foi o Hugo Souza, que não trabalhou. No final ali, depois do empate do Memphis, na marca dos 38 minutos da segunda etapa, o Botafogo ainda tentou aí uma reação, mas já era tarde. O Corinthians, inclusive, teve mais controle, mais posse no final do jogo. Então, o resultado acaba sendo justo, porque cada um jogou melhor um tempo, mas com certeza o Botafogo sai daqui da sua casa, do Newton Santos, hoje com o gosto amargo do empate, pelo primeiro tempo que fez, pelo domínio que teve sobre o Corinthians e por não ter feito os gols ou as jogadas que poderiam ter levado a uma vitória mais fácil e não ao empate que o Corinthians conseguiu arrancar ali no finalzinho. Agora é consertar aí pro meio de semana, claro, volta Marlon Freitas, volta o próprio Arthur, o Vitinho, que hoje não jogou, apesar do Matheus Pontes ter feito um jogo muito bom, lateral do Botafogo, mas volta o Vitinho, que é o titular da posição. Então o Botafogo precisa se reencontrar, vai deixando pontos importantes no Campeonato Brasileiro para trás, empatou no último jogo aqui contra o Vitória e hoje empatou contra o Corinthians, então o Botafogo precisa voltar pro eixo. Rodrigo Multimídia aqui no comentário do jogo falou muito bem. Botafogo demorou um pouco para montar o seu elenco, para montar o seu time. Perdeu peças importantes, como o Luiz Henrique, como o Almada. E aí, quando você troca o pneu do carro com ele em andamento, algumas coisas podem dar errado no caminho e atrapalhar a retomada do Botafogo. Então é isso. No final, um resultado justo. Cada um jogou melhor um tempo. Mas pro Botafogo fica com certeza o amargo do empate pelo primeiro tempo avassalador que fez. Galera, mais uma vez, não deixe de seguir o meu Instagram, @marinhorj94. Não deixe de se inscrever no canal, o canal do Marinho Narrador no YouTube. Muito obrigado, até a próxima e fiquem com Deus.